Bom, pessoal, agora mais uma vez, boa noite a todos, né? Bom fim de tarde a todos, são 6h05, conforme combinado e prometido aí, a gente está começando aí o nosso evento do dia de hoje. O evento de hoje faz parte de uma série de iniciativas aqui da Abrasf, Associação Brasileira das Empresas de Forma, Escoramento e Acesso, especificamente aí da iniciativa da Abrasf Academy. A Abrasf Academy é uma das iniciativas que a gente tem dentro da associação que visa aí da formação e atualização técnica, né, para os profissionais do segmento aí de atuação, né? Então aí das locadoras aí, das partes interessadas aí no segmento de estruturas de concreto moldado em loco, no que tange aí forma, escoramento e acesso. A apresentação de hoje ela está prevista para durar até as 19h30. O ideal é que a gente faça as perguntas aqui na tela de chat, para a gente não ter interrupções e permitir que o Jefferson consiga fazer a apresentação aí com fluidez e com tranquilidade. Eu vou estar aqui o tempo inteiro contribuindo aí com ele. Então, assim, meu nome é Alexandre Pandolfo, sou engenheiro aqui, head de operações da Abrasf. Então, eu queria apresentar para vocês aí o Jefferson, né, o engenheiro Jefferson Carlos da Silva. O Jefferson é um profissional bastante conhecido no mercado aí, ele é engenheiro civil de formação aí em 1996, então ele carrega uma bagagem aí bem vasta, bem importante, né? Ele tem uma pós-graduação também em gestão estratégica também, né, também em 2014. Ele tem uma experiência profissional de quase 30 anos, né, conquistada aí em empresas do setor aí de andame, forma e escoramento, né? Então, aí basicamente com passagens nas empresas SH, Jaú, né, que hoje é uma empresa que pertence ao Grupo Mills, a Mills Solares, a DOCA e ao Grupo Tensor. Então, assim, atualmente também o Jefferson ele é consultor de engenharia e também ele é o nosso responsável aí, secretário da comissão aí de estudos do CB 002/124/25, para revisão da nossa norma. A nossa norma é a 15 ABNBR, né? 15696, né? que fala aí sobre dimensionamento aí de formas de escoramentos para estruturas de concreto, né? No que tange a projetos. Hoje ele também nos representa junto a essa associação, né, especificamente no que envolve a norma de segurança, né, de execução de obras e serviços aí, do comitê do CB 002/142/002 também, né? Então o Jefferson é um profissional bastante conhecido aí, e a ideia é a gente falar um pouquinho aí sobre os princípios de dimensionamentos aí, e cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai falar dos projetos de estruturas provisórias aí, né, de forma, escoramento e acesso. Mais uma vez eu repito aí que é uma das iniciativas aí daqui da nossa associação da Abrasf, especificamente no que tange aí a Abrasf Academy, né? A Abrasf Academy é a nossa iniciativa de formação e treinamento. É um dos eventos gratuitos que a gente está promovendo para vocês, ok? Com vocês, engenheiro Jefferson, por favor, pode assumir o comando. Vamos lá. Boa noite a todos aí. Obrigado, Pandolfo, pela apresentação. Conto com o seu apoio aí também nessa apresentação, mais uma vez, né? Trabalhando sempre em dupla aí para a gente conseguir levar o máximo de conhecimento aos nossos participantes, aos nossos associados e não associados também, para contribuir com o setor da construção como um todo. O Pandolfo já fez a minha apresentação, então eu gostaria de iniciar a apresentação falando um pouco sobre a Abrasf, né, sobre a história da Abrasf, antes de partir para a nossa apresentação propriamente dita. Então, aqui, né, quem é a Abrasf, né? A Abrasf é a Associação Brasileira de Formas, Escoramentos e Acesso. É uma associação sem fins lucrativos, criada em 21 de novembro de 2003. Estamos prestes a completar 19 anos de fundação. Então, inicialmente, ela foi composta por empresas brasileiras e multinacionais do ramo de forma e escoramento. Aí, a missão da Abrasf. A missão da Abrasf é promover o desenvolvimento. Só um minutinho, deixa eu só acertar aqui. Promover o desenvolvimento de tecnologias de sistemas de forma, escoramento e acesso, e fornecer a capacitação dos profissionais do setor, que é o que estamos fazendo hoje,
atendendo às necessidades empresariais dos seus associados e comunidade da construção como um todo. Quais são os objetivos da Abraço? Contribuir com as áreas de marketing dos nossos associados, visando a divulgação dos benefícios do sistema de forma, escoramento e acesso, auxiliar na capacitação de mão de obra de seus associados e das empresas consumidoras e de seus produtos, incentivar o estudo e a pesquisa na área de engenharia e administração, visando a qualificação dos produtos do segmento. Manter um constante desenvolvimento das normas técnicas seguidas pelo setor, atuando junto à ABNT, como o Pandolfo já mencionou no início, né? Estamos aí firmes na ABNT, hoje em revisão, né, da nossa ABNT IBR 15696, qual faço parte do comitê da comissão de estudo. E liderar os associados na defesa dos interesses do segmento junto à esfera pública. Associações e sindicatos. Em 2018, a Abraço também tornou-se uma das entidades fundadoras da Analog Brasil, Associação Brasileira dos Sindicatos e associações representantes dos locadores de máquinas, equipamentos e ferramentas, promovendo maior interação com outras entidades do setor de locação de equipamentos da construção civil. Hoje, o nosso quadro de associados conta com 26 associados, né, que são os que estão aparecendo na tela aí de todos. A operação da associação, né? Nós contamos também, a nossa operação foi dividida em comitês, né? Então, as atividades da Abraço são organizadas através de comitês. Então, nós temos o comitê administrativo e jurídico, o comitê de engenharia, o qual, né, eu estou à frente do comitê, e dentro do comitê de engenharia, nós temos o subcomitê BIM, né, que nós tínhamos as nossas reuniões de engenharia, abordávamos o assunto sobre metodologia BIM, e como é um assunto muito vasto, né, nós decidimos criar um subcomitê para melhor tratar o assunto sobre a metodologia BIM. E esse comitê se desenvolveu muito, né, trazendo vários benefícios para os nossos associados. Também temos o comitê comercial, e contamos também com a Abraço Lab, e serviços terceirizados contratados de marketing on e offline e consultoria jurídica. E o comitê de engenharia possui a tarefa de compilar, analisar e promover melhorias em todo o conteúdo técnico disponível no setor, visando garantir a segurança e bom desempenho das formas, escoramentos e andaimes. E é responsável também pela produção de conteúdos em artigos, posts, revisão de normas, a qual nós estamos participando, e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, promovendo a disseminação desse conteúdo em institutos, entidades, academia, projetistas, consultores e construtoras do mercado em geral. A norma, a ABNT 15696. Né? Então, a Abraço ela foi responsável pela criação da norma, junto com seus associados, né? A norma de dimensionamento dos sistemas de forma e escoramento. A primeira edição, em abril de 2009, entrando em vigor em maio de 2009. A criação da norma permitiu que os projetos e premissas sigam padrões e também indicam um padrão de qualidade, e é importante para que não existam conflitos. Conhecer a norma é muito importante, dá credibilidade. O comitê comercial, o objetivo de unir os fornecedores e consumidores, sugerindo ao mercado, em geral, práticas mais justas, imparciais e sustentáveis. O comitê se coloca sempre à disposição dos associados para discutir e melhorar melhores práticas que permitam que as parcerias sejam frutíferas e de ganhos mútuos, visando a longevidade e sustentabilidade do mercado como um todo. Também temos o comitê das PENTs, as antigas PTAs. Possui a função de monitorar o mercado de plataformas de trabalho, analisando questões normativas e de práticas de trabalho, e promover, por meio de troca de conhecimento entre as empresas associadas, procedimentos e recomendações que permitam aumentar a efetividade e a abrangência e a sustentabilidade desse mercado. Além disso, buscar oportunidades para disseminação da importância e da eficiência desses equipamentos nas soluções em acesso de trabalho. Também temos a inteligência para seus negócios.
A Abraço, ela gerencia e contrata pesquisas, independente do mercado de interesse de seus associados, de tal forma a prover ferramentas de gestão atualizadas e robustas. Nos últimos anos, atendendo normas restritas de compliance e governança, foram feitas pesquisas de cargos e salários, frotas, preços médios e ocupações. Essa de cargos e salários é mais recente e foi muito boa. E também nós temos a nossa revista Abraço Informa, né, com edição bimestral, inclusive a edição de maio e junho acabou de sair, e ela contempla, né, temáticas relevantes de interesse de mercado, tais como conjuntura de mercado, atividades dos comitês, painel do associado, entrevistas, eventos, etc. Sua circulação é digital e todas as lições são hospedadas no site da Abraço. Entrando no site da Abraço, tem um local onde você pode consultar todas as edições. Dei uma passada rápida aí, né, do que é Abraço. Agora nós iremos entrar na apresentação de hoje. Então, a Abraço Academy, né, então, foi criada com o intuito de disseminar conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento, o setor vai melhorar mais ainda. Então, aqui eu coloquei aqui o sumário, né, o início aqui, uma diretriz para a apresentação que eu vou passar para vocês, com essas etapas aqui, né? Então, primeiro, eu sempre falo de definições, o que é escoramento, o que é forma, o que é andaime, requisitos para projetos, ações provenientes, né, da execução dos serviços de lançamento, adensamento e acabamento do concreto, cuidados na montagem das formas, dos sistemas de forma e escoramento, concretagem e retirada dos sistemas de formas e de escoramento. Hoje a gente vai ouvir bastante, né, dos sistemas de forma e escoramento, que é uma nova nomenclatura que estamos dando para formas e escoramento. São chamados de sistemas, né, porque são sistemas implantados em canteiros de obra para execução, para que seja executado o método, né, o método executivo seja atendido. Também fala um pouquinho das referências normativas, peso próprio dos materiais e noções de dimensionamento, né? Uma noção básica de dimensionamento, uma pincelada, porque o dimensionamento em si, né, vai ser tratado de forma particular. Então, aqui, uma passada rápida sobre definição, quis colocar essa definição de métodos e sistemas construtivos, né? Então, o que é um método construtivo? É aquele que define o procedimento de execução da estrutura de concreto. Ela vai ser em loco, pré-fabricada, protendida ou outro tipo de estrutura. E sistema construtivo, aí é onde entra o nosso assunto de hoje, que se refere ao conjunto de dispositivos que se aplicam com determinada tecnologia para atender o método construtivo. Então, aqui, vamos falar agora de sistema de escoramento, né? Sempre chamando de sistema, né? Para casar com aquela definição inicial que eu coloquei. Então, o que é a definição de escoramento, né? De sistema de escoramento? Eles são estruturas provisórias com capacidade de resistir e transmitir as suas bases de apoio a todas as ações permanentes ou variáveis, resultantes do lançamento do concreto fresco sobre as formas horizontais e verticais, até que o concreto se torne autoportante. Essa definição ela é um pouquinho diferente do que está na definição da NBR 15696 hoje, né? Essa aí é uma definição dela revisada, né? Que vai estar até o final do ano, a gente conclui a revisão da 15696 para tramitar na NBR e assim poder sair a nova edição. Então, agora aqui eu vou mostrar alguns sistemas de escoramento, né? Aqui nós temos um sistema de escoramento convencional, né? Embaixo aqui, esse primeiro pavimento é um pé direito um pouquinho mais alto, aqui em cima é um pé direito normal, né? Então, aqui tem os escoramentos, né? Os escoramentos das vigas, lá dentro do escoramento da laje, as formas, né, de pilares, né? Tem até a grua aqui, que eu estou saindo junto aqui na foto. Aqui também uma visão geral, né, de um sistema de escoramento convencional. Aqui para baixo, né, nos pavimentos inferiores, já está posicionados os reescoramentos ou o escoramento remanescente, que é um assunto que vai ser tratado à parte.
Nós já fizemos 3 lives, né, sobre reescoramento e escoramento remanescente. Aqui o sistema DEC, que é um outro sistema de escoramento. Aqui nesse sistema são fornecidos todo o escoramento vertical, mais o painel das lajes. Aqui a curiosidade é assim, as escoras são posicionadas, né, o deck aqui em cima, nas escoras tem a chamada cabeça descendente, ou drop head, né? Então, quando dá desforma desse sistema, as escoras já ficam posicionadas, atuando como escoramento remanescente, né? Sai todas essas formas aqui, passa para o pavimento de cima, e as escoras já ficam posicionadas como escoramento remanescente. Aqui o sistema de cubeta, né, ou formas plásticas, como são conhecidas. Vários associados nossos fornecem esse tipo de forma para as obras, né, mas para diferenciar, para ter uma visão geral aqui do sistema de cubeta, né, aqui para baixo o sistema de escoramento, uma obra de um associado nosso também. Aqui um sistema de escoramento em balanço. Vou colocar essa foto aqui, achei bem interessante, um escoramento de um sistema em balanço às margens do Rio Pinheiros, né? Aqui vocês podem ver, assim, imaginar, né, que no Rio Pinheiros, ou qualquer outro rio, as margens dele não deve ter apoio nenhum, né, para se colocar o escoramento. Então, aqui foi criado, aqui dentro, né, tipo uma fundação para receber esse escoramento, né, para ele poder trabalhar em balanço aqui. Então, o canteiro de obra ele não é tão grande assim, né? A dificuldade aqui era executar esse sistema de escoramento aqui na periferia dessa estrutura, né? Então, para isso foi necessário colocar as vigas em balanço, né, para poder atender. E para chegar nesse balanço aqui, foi feito antes uma fundação, né, à parte, para poder atender esse sistema de escoramento. Aqui um outro tipo de escoramento, com torre de carga e formas para paredes, né? Uma obra de um outro associado nosso, em Belo Horizonte. Aqui uma foto bem próxima, né, de um escoramento em balanço, lá em cima, né, já está no final do prédio, né? Então, às vezes costuma sair, a estrutura sai 1 metro, 1,20 m para fora, 1,5 m, 2 metros, né? Então, é necessário que se faça um escoramento em balanço, lançando perfis em balanço. Aqui foi lançado, vamos dizer, o perfil primário, em cima dele o secundário, para poder apoiar o escoramento. Aqui, um balanço de respeito, né, vamos dizer assim, um balanço de 3,5 metros, né, uma obra de um outro associado nosso. Lá em cima, na última laje, foi criado um balanço de 3,5 metros. Então, para atender esse tipo de escoramento, aqui foi feito com multidirecional, né, que foi transferindo as cargas até chegar aqui embaixo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, e o 6º pavimento sendo escorado. Na tela, eu preciso tirar, acho que é a tua tela de fundo, não é? Está na tua tela de fundo, não? Agora, como é que eu vou mexer nisso? Não se aparece? Eu não sei como tirar isso. Bom, gente, desculpa aí, vamos prosseguindo aqui a apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos para o projeto do sistema de escoramento, que está na ABNT 15696, né? Ela está em revisão, nós já passamos por esse item aqui, e gostaria de passar para vocês, né, os detalhes. Então, o que deve conter um projeto, né, do sistema de escoramento? Fala ali que tem que especificar as cargas admissíveis dos equipamentos utilizados. Então, especificar a carga de quais equipamentos? De escoras, torres, né? No caso de torre, especificar a carga por poste, porque uma torre ela pode ser dupla, né? Ter seis postes. Então, na torre, especificar por poste.
especificar também o momento admissível das vigas metálicas, primárias e secundárias, né? O momento admissível, a unidade dele é em quilonewton vezes metro, e essas especificações, geralmente, né, são colocadas num carimbo, né, à direita do projeto, acima do carimbo do projeto, que tem essas informações aí. Aqui na linha B, pede para definir, né, clara e exatamente o posicionamento de todos os elementos utilizados. Então, definir o posicionamento através de cotas verticais ou horizontais, adotando-se um ponto de referência, né, exemplo, um pilar, uma viga, para que seja um ponto de saída do escoramento. Aqui eu deixei um exemplo aqui, por exemplo, para posicionar essa escora, ela está a 90 desse pilar, né, 90 do pilar 710 ou do pilar 15, e a 90 centímetros também dessa viga 752. Então, ser bem detalhado esse posicionamento aqui, para que não fique dúvidas, né, para que não tenha problema, para que não aconteça acidentes, né, em obras. A linha C, ela fala assim, né, definir e informar as cargas nas bases de apoio. Por quê? Para que o cliente, né, que é o responsável técnico pela obra, possa, com essas informações, verificar se o apoio resiste à carga solicitada. O apoio pode ser sobre o solo ou a laje concretada, né? Ele, de posse dessas informações, ele conversa com o calculista da estrutura, se for apoiado em laje concretada ou de solo, né? Para ver se ele resiste essa carga que está sendo solicitada. E também, o projeto tem que ser detalhado com plantas e cortes, vistas e demais detalhes, de tal forma que não fiquem dúvidas para a correta execução da montagem. Então, né, planta, ok, cortes, pelo menos uns 2 cortes, vistas se necessário, né, os detalhes que se julgarem necessário para poder deixar bem clara a montagem desse projeto. Quando eu pedi para tirar o som, bloquear o som de todo mundo, tem gente que tem o microfone aberto. Você, como rosto, tem como tirar o som, tá? Só um minutinho. Eu pedia ao pessoal aí que quem está com o microfone aberto, por favor, feche ele aí. A linha, parei na linha D, a linha E agora, né? Apresentar em escala adequada para o nível de informação desejada. Principalmente para o pessoal de obra, né? O pessoal de campo consiga enxergar o projeto e conseguir fazer a montagem de forma correta. Quando houver algum detalhe, devemos ampliá-lo em escala maior. Geralmente, os projetos são feitos em escala 1:75, né? 1:100, né? Quando o projeto é muito grande, né? E às vezes dificulta o pessoal de obra conseguir enxergar isso daí. Então, ou aumenta a escala do projeto como um todo, né? Ou faz um detalhe, né? E aquele determinado detalhe coloca numa escala maior para o pessoal poder enxergar direito. A linha F também, que fala que em situações que exijam cuidados especiais, a exemplo de balanços, estabelecer a sequência de retirada dos sistemas de escoramento. É uma informação importantíssima, né? Porque, assim, de uma forma geral, a retirada será sempre, né, no caso de balanço, a retirada será do balanço para o engaste, para que não tenha problemas com a estrutura. Em alguns casos, recomenda-se não remover o escoramento de estruturas em balanço, tipo sacada de prédio, né? Então, o cliente pede para deixar aquele balanço, não mexer nele, né, até que ele tenha a resistência total. Até aluga, né, 2 jogos, 3 jogos de forma para deixar aquele escoramento preso. Aí, aqui embaixo, eu fiz um esqueminha de retirada, né, para mostrar para vocês aí, a sequência correta, né? Quando tem uma estrutura em balanço, a sequência correta é do ponto 1 ao ponto 3, né? Para que a estrutura em balanço, ela trabalhe dessa forma, né? Se você tirar do 3 para o 1, né, você vai aqui fazer com que a estrutura trabalhe de forma incorreta, né? Na forma correta, ela trabalha
com tração em cima e compressão embaixo. Na forma incorreta, ela vai inverter esses momentos, pode causar danos às estruturas, né, como fissuras, até ela vir a ruir. Também indicar as contraflechas quando houver necessidade da compensação da deformação do sistema de escoramento. Indicar a contraflecha no sistema de escoramento e não, né, na estrutura. Então, não esquecer dessa informação, colocar em evidência exatamente o local a ser executado a flecha ou a contraflecha, em uma escala que não fique dúvidas para a montagem. Aqui eu coloquei um detalhezinho, né, no escoramento em balanço. Essa flecha pode ser executada, né, no próprio suporte, né, no forcado da torre aqui, levando um pouquinho mais o perfil onde está sendo apoiado, né, para que na hora de descarregar a carga, ele, né, consiga ceder e voltar à posição que não afete a estrutura. Aqui tem umas escoras inclinadas, né, aqui só explicando que são todos sistemas metálicos, né, que essas vigas metálicas têm um lugar próprio para pinar essa escora e ela não vai cair, para ajudar, né, aqui no escoramento. E também aqui eu queria deixar algumas dicas importantes, né, uma experiência que a gente tem aí. Então, antes de você iniciar o projeto do sistema de escoramento, verificar se o projeto estrutural que você está trabalhando, está utilizando para fazer o seu projeto, se ele está atualizado, né? E se tiver atualizado, tiver certinho, colocar nas notas qual o número do projeto estrutural que você está usando para fazer esse projeto. E também nesse projeto estrutural se encontra o pé direito a ser considerado para a execução do projeto, do sistema de escoramento e outras informações importantes. Então, é muito importante a gente ter ali o projeto estrutural atualizado, né, para não perder tempo de trabalhar com um projeto que não vale, né, e receber um novo projeto e ter que refazer retrabalho, né. E também saber a região onde será utilizado o sistema de escoamento, né? Pois dependendo da região, a ação do vento pode gerar maior ou menor pressão dinâmica sobre o sistema. Para essas condições, né, de pressão do vento, utilizar a BNT 6123, forças devido ao vento e edificações, que é mencionada também como uma norma referencial da nossa NBR 15696, e ela também está em revisão, a 6123, né? Está andando junto com a nossa. Também verificar o tipo de apoio do escoramento, né? Se vai ser em solo, piso concretado, né? Ou em laje. E sempre adotar, né, na hora que for considerar o pé direito de piso a piso, né? Porque assim, ele facilita e não ficam dúvidas para calcular a altura do sistema de escoramento. Porque às vezes o pessoal vem ao pé direito do piso ao fundo, da laje é tanto, né? Depois a laje varia a altura dela e tudo mais, então acaba causando confusão. Então, sempre pé direito de piso a piso. E antes de enviar o projeto para a obra, sempre solicitar que outro projetista ou responsável pelo departamento faça uma verificação final do projeto, aquele projeto feito a 4 olhos, né? Então, você pede para uma pessoa dar uma olhada, né? Um projetista que tem experiência ou até o responsável pelo departamento, antes de enviar para a obra, porque por mais experiência que nós temos, né? Então, às vezes, algum detalhe escapa, né? Então, é bom sempre fazer uma revisão, né? Fazer o projeto, passar a revisão por 2 pessoas. Falar um pouco agora do sistema de formas, né? A definição do sistema de forma. O que são as formas, sistemas de formas? São estruturas provisórias que servem para moldar o concreto fresco, resistindo a todas as ações provenientes das cargas variáveis resultantes das pressões do lançamento do concreto fresco, até que o mesmo se torne autoportante. Então, essa definição ela também está atualizada, né? Nós já passamos na revisão, passamos por ela. Em breve, né, como eu já mencionei, sairá na nova NBR 15696. Aqui, mostrar alguns sistemas de forma, né? As formas podem ser de madeira, metálica, plástico, papelão, né? Então, aqui só uma ilustração da forma de madeira. Então, temos aqui a forma da viga e do pilar, né? Aqui a forma metálica, né, com estrutura metálica, e aqui a forração dela em compensado, né, com as barras de ancoragem, né, as porcas, né, para fazer o travamento da forma. Aqui também um outro modelo de forma metálica, né, já um modelo mais, uma pressão maior, uma pressão de concreto maior. E também temos as formas de papelão, né, conforme eu havia mencionado.
esse fabricante aí, ele consegue atender até pilares circulares com um diâmetro de até 1 metro, né? E elas dão um acabamento muito bom para os pilares circulares. Então, os requisitos para os projetos dos sistemas de forma. Então, também, conforme consta na nossa ABNT NBR 15696, o projeto de forma, o que ele deve conter no projeto? Deve especificar as propriedades dos materiais considerados, a exemplo de tipo e espessura de chapa de compensado, espécie de madeira serrada, pregos, barra de ancoragem, perfis metálicos, aprumadores, dentre outros. E só deixando aqui uma novidade, né? Para chapas de compensado, nós temos hoje novas normas, que é a BNT NBR 17.001 e 17.002, né? Onde trata de compensado plastificado e requisito em métodos de ensaio. A norma mencionada como referência hoje na 15696, que fala de chapas compensadas, ela foi cancelada e no lugar dela entrou essas duas que também vão estar na nova versão da 15696. Então, também definir claro e exatamente o posicionamento de todos os elementos utilizados, como exemplos, no travamentos para formas verticais, definir a altura dos travamentos, o distanciamento e a especificação de materiais considerados em projetos. Aqui eu dei um exemplo de travamento de pilar, né? Então, aqui é um detalhezinho, onde fala, né, o perfil de saída aqui embaixo no pé do pilar, ele está 20 centímetros, né, do piso da laje, do piso já concretado. Depois o segundo 45, 47, e as distâncias aqui elas vão aumentando, porque a pressão do concreto vai diminuindo, né? Então, o projeto do travamento de pilar tem que estar com esses detalhes aqui, para que não tenha dúvida durante a montagem. E aqui, um detalhezinho para o travamento das vigas. Aqui não está cotado, né, mas como eu falei, é só um detalhe. Para travamento de vigas, né, no fundo de vigas, a gente utiliza sempre a barra de ancoragem com as presilhas de fundo de viga, né, chamado cachorrinho em obra. É uma peça metálica em L, né, com furo, ela encaixa na barra de ancoragem, depois vem a porca, né, e aperta esse fundo aqui para ele não abrir durante a concretagem. E aqui o travamento, né, no meio da viga quando necessário, né, às vezes, dependendo da altura da viga, pode ter 1 ou 2 linhas de travamento ou até mais. E também na linha C fala que deve-se mencionar os critérios adotados para o dimensionamento, tais como consistência e a pressão do concreto, a altura, a velocidade e a metodologia do lançamento de concreto, o método de vibração do concreto e outros, que eventualmente devam ser considerados quando da execução da concretagem. Então, são informações importantes para o bom desempenho da forma e um bom resultado também na qualidade da estrutura. O lançamento pode ser com bomba ou grua, a velocidade de concretagem, mencionar, né, qual seria a velocidade de concretagem, a temperatura de concretagem. Aqui já foi falado assim algumas vezes que quando a temperatura é muito fria ou muito quente, recomenda suspender os trabalhos. As tecnologias de hoje, né, ela até permite que sejam feitas as concretagens, né, num frio extremo ou num calor também, né, mas se puder evitar, né, seria melhor. E a velocidade do vento também é importantíssimo, né? Porque deve ser suspenso os trabalhos quando a velocidade for superior a 60 metros por segundo. E fala também da altura de lançamento do concreto, né? A gente vai falar mais na frente sobre essa altura, que ela não pode ser superior a 20 centímetros ou 0,20 metros da altura do piso acabado, né? Aquela mangueira, né, de concretagem que vem lançando o concreto, não deixá-la muito alta, não lançá-la de uma altura maior que isso, pode causar impacto, né, na forma e, consequentemente, impacto no sistema de escoramento também. E quando o sistema adotado exigir a fabricação prévia de elementos, ser separado em plantas de fabricação e plantas de montagem. Né? Quando, por exemplo, tem uma obra que não é convencional, ou até mesmo né, em obras convencionais, mas aqui no caso eu mencionei uma obra que não seja convencional, tal como uma obra de infraestrutura, pontes, viadutos, barragens, sempre é feito o projeto de fabricação e o projeto de montagem, né? O pessoal que vai cortar as chapas e tudo mais, né, usa um projeto para fazer
para cortar toda essa chapa, madeira, montar tudo, e depois o pessoal de campo, né, que vai usar para montar, né, já chega o painel montado na obra, ele vai posicionar o painel, ele tem que saber a sequência de montagem. Aqui também, né, o mesmo item do sistema de escoramento, onde fala que deve ser detalhado com plantas, cortes, vistas e demais detalhes, de tal forma que não fiquem dúvidas para a correta fabricação e montagem. No sistema de forma, eu julgo ser assim, até mais necessário, né, o máximo de detalhe, né, para que não haja dúvida, né, um sistema que tem mais peças, né, mais acessórios. E também fica assim, a critério do responsável técnico da obra, quando da utilização de equipamentos industrializados, com cargas admissíveis comprovadas para um tipo específico de montagem, os projetos também eles podem incorporar catálogos técnicos e manuais de instrução e montagem. Na ABNT NBR 14931, de 2004, que fala sobre execução de estruturas de concreto, os procedimentos, no item 7, né, e no subitem 7.1, 2 e 3, há várias recomendações, né, sobre o sistema de forno. E essa norma também está em revisão, né, ela está em fase final de revisão. Em breve vai tramitar na ABNT para sair a nova edição dela. Vou falar um pouquinho agora sobre os andaimes, né? Então, pela ABNT NBR 6494, ela é de 1990, né? Então já tem 32 anos. Então, o que ela diz que seja andaimes? Andaimes são plataformas necessárias à execução de trabalhos em lugares elevados onde não possam ser executados em condições de segurança a partir do piso. São utilizados em serviços de construção, reforma, demolição, pintura, limpeza e manutenção. Então, em breve, essa NBR também ela vai entrar em revisão, né? Hoje ela tem 5, 6 páginas, né? Então ela está muito restrita, assim. Então a gente precisa incrementar mais ela. Já estamos, né, atentos, né, junto à BNT. Em breve ela vai entrar em revisão e a gente vai passando as informações. Os andaimes fachadeiros, os andaimes eles podem ser divididos em fachadeiros, multidirecional e tubular, ou tubo equipado, né? Então, esses sistemas eles foram desenvolvidos para dar segurança, versatilidade e rapidez nas montagens, devido à simplicidade no uso e manuseio do equipamento, com peças que se encaixam alcançando grandes alturas. Aqui um pouquinho dos conceitos e princípios básicos da estrutura tubular. Os apoios, né, a gente deixa bem claro aqui, né, um alerta que os apoios das estruturas devem sempre estar aptos a receber as cargas e transmitir tensões compatíveis com a superfície do solo, através da placa de base ou das sapatas, vigas metálicas ou prismas à base de apoio que deve ser suficiente para receber esses esforços. No caso de esforço devido ao vento, né, quando é utilizado acessório como mão francesa, console, feito atirantamento do andaime, que introduz momento à estrutura, deverá ser verificada a estabilidade da estrutura em todos os aspectos. E é importante também calcular os esforços devido ao vento, baseado na NBR 6123. E outro aspecto importantíssimo também é a drenagem do terreno onde se apoia a estrutura, quando ela está apoiada em terra, né? Então, aqui fala assim, né, que a drenagem do terreno onde se apoia a estrutura pode levar essa terra embora e o apoio ficar falso ali, né, e causar problemas ou acidentes. Então, em termos de normatização, né, nós temos 2 normas importantes para o desenvolvimento dos andaimes, né, a norma regulamentadora NR 18, que fala sobre as condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. E a norma técnica, né, a NBR 6494, de 1990, fala sobre segurança nos andaimes. Alguns itens da NR 18, né? O item 18.9, ele fala das medidas de prevenção contra a queda de altura. No subitem 18.942, fala assim, que a proteção, quando constituída de anteparos rígidos em sistemas de guarda-corpo, o rodapé deve atender os seguintes requisitos. Tem uma diferença aí para a NBR 6494, que a gente vai ver mais na frente. Aqui a NR 18 pede que o travessão superior seja colocado a 1,20 m de altura, né? E a resistência
de carga horizontal dele de 90 kg-força por metro. E com essa carga, ele não pode ter uma deflexão superior a 0,076 metros, ou 7,6 milímetros. Também fala do travessão intermediário, que ele tem que estar posicionado a 70 centímetros de altura, e a resistência à carga horizontal de 66 kg-força. O rodapé com altura mínima de 15 centímetros, né, rente à superfície, e resistência à carga horizontal de 22 kg-força por metro. O rodapé aqui antes era 20, né, agora com a nova NR18 passou para 15. Essa NR18 ela entrou em vigor no dia 3 de janeiro desse ano. E ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. E lá no subitem 18.12.15, fala que o andaime simplesmente apoiado, quando montado nas fachadas das edificações, ele deve ser externamente revestido por tela, de modo a impedir a projeção e queda de materiais. Aqui agora é a inconsistência, né, a diferença com a NBR 6494, né, rege as normas de segurança dos andaimes. Então, fala lá que no item 3.2.1, os andaimes devem ser munidos sobre todas as faces externas de guarda-corpos colocados a 50 e 1 metro. Né? Então, aí já tem a diferença com a NR18. De rodapés de no mínimo 15 centímetros, ok, né, de altura, no nível de trabalho. O conjunto do guarda-corpo deve existir uma carga horizontal pontual de 350 N, aplicada em sua parte superior mais desfavorável, sem deformação permanente. E o guarda-corpo deve ser fixado de modo a não se deslocar em qualquer direção sob hipótese alguma. Aqui, essa diferença que tem entre NR18 e NBR 6494, nós estamos tratando aqui na Brasf, né? Nós vamos até elaborar um documento para que a gente possa, junto ao Ministério Público, né, Ministério do Trabalho, para a gente ver o que dá para ser feito de alteração nessa NR18, né? Se é possível ou não nesse momento. E aqui só um minutinho, que tem gente com o microfone aberto aí. Muda. Direito tem. Voltando aqui, pessoal. Então, aqui eu deixei uma observação final aqui, que é importante verificar a necessidade de aterramento dos andaimes, devido a descargas elétricas, tais como raios e a proximidade da rede elétrica. Então, quando for montar um andaime, né, ou qualquer tipo que ele seja, tomar cuidado, né, se estiver próximo à rede elétrica, fazer o aterramento dele, né, e mesmo que não esteja próximo, fazer o aterramento para evitar essas descargas elétricas aí. Aqui alguns tipos de andaime, né, aqui o andaime fachadeiro, né, ele ocupa toda a fachada do prédio, por isso, né, é chamado de andaime fachadeiro. Alguns modelos aqui para a gente. Multidirecional, né? Essa é uma obra de um associado, que é uma cúpula de uma igreja que foi restaurada no interior de São Paulo. Aqui também multidirecional de um outro associado nosso, né? Que ele fez um envelopamento de toda a estrutura, envelopamento que está sendo muito utilizado hoje aqui em São Paulo também, né? Estão começando a utilizar bastante. No sul se utiliza muito, né? Por causa dos fortes ventos. E aqui em São Paulo está começando também. Aqui uma estrutura tubular, né, ou tubo equipado, e aqui o multidirecional, né, essa foto aqui, que é no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, de um associado nosso também. Tem uma função para todo mundo. Eu já passei, já fiz. Já. Outro exemplo de andaime aqui, o tubo equipado, né? Aqui é uma obra industrial com muitas interferências, né? Então, o tubo equipado aqui, ele resolve, que é o tubo e braçadeira, né? Que ele tem maior mobilidade para você conseguir passar pelas interferências. E aqui um outro tipo de aplicação do andaime multidirecional também, numa passarela provisória numa estação ferroviária, né? Então, o multidirecional ele é bem versátil.
Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o item de ações provenientes da execução dos sistemas do serviço de lançamento, adensamento e acabamento do concreto. Esse item está descrito lá no subitem 4.2 da NBR 15696, entre as alíneas E e K. Né? Então, aí nós devemos nos atentar às seguintes recomendações. Né? Ação proveniente da execução do serviço de lançamento, adensamento e acabamento do concreto. O valor atribuído a esta ação deve ser de, no mínimo, 2 kN por metro quadrado, sendo que a ação estática total a ser considerada, além do peso próprio dos elementos dos sistemas de forma e escoramento, não pode ser inferior a 4 kN. Então, após o dimensionamento, né, se você chegar ao resultado de uma ação que vai resultar em menos de 4 kN por metro quadrado, a gente adota o 4 kN por metro quadrado. E também temos que tomar cuidado com o impacto no lançamento do concreto. Fala que nas ações citadas na linha E, estão inclusos os efeitos de impactos gerados pelo lançamento do concreto para uma altura de até 20 centímetros acima do nível acabado da laje, que foi falado lá atrás. Para alturas superiores a 0,20, tem que prever cargas adicionais no sistema de forma e escoramento. Efeitos dinâmicos ou de impactos causados por máquinas e equipamentos utilizados no lançamento do concreto, etc., e que não tenham sido consideradas em ele, né, que considerar lá nas ações. As ações também provenientes de vibração do concreto, provenientes de pressão do vento, conforme determina a NBR 6123, para a pressão dinâmica de vento, não considerar valor inferior a 0,6 kN ou 60 kg/força por metro quadrado. Aqui também na linha J fala que, quando utilizada a plataforma de trabalho, deve ser considerada a sobrecarga mínima de 15 kN por metro quadrado. Aqui tem exemplo de plataforma de trabalho, né? São dois exemplos de plataforma de trabalho. Quando tiver essa plataforma de trabalho, a gente considerar essa ação, né, essa sobrecarga de 1,5 kN por metro quadrado ou 150 kg por metro quadrado. Na linha K fala que os esforços horizontais aplicados nas laterais da laje, que para efeito de cálculo de contraventamento ou ancoragem em pontos fixos externos, devem ser considerados iguais a 5% do valor da carga vertical, neste mesmo nível, nos dois sentidos principais da laje. Quando considerado o efeito dinâmico, devido a bombas de concreto, deve somar esse efeito ao primeiro esforço horizontal. E a linha L fala que as ações provenientes da pressão horizontal do concreto, conforme o anexo B. Lá no anexo B, né, ele fala sobre critérios de cálculo de pressão do concreto para as formas verticais. Então, lá tem mais detalhes, né, para abordar essa linha. E aqui também uma observação, né, que sempre atentar para não acumular concreto nos sistemas de formas e escoramento durante o lançamento de concreto, para que não tenha sobrecarga, que não foi dimensionado para aquilo e você venha a ter problemas com o sistema de forma e escoramento. Agora, passar um pouquinho aqui também nos cuidados, né, na montagem dos sistemas de forma e escoramento, conforme o subitem 6.3. Aqui diz assim, que toda montagem dos sistemas de forma e de escoramento deve ser executada mediante a utilização de um projeto específico para esses sistemas, conforme o subitem 4.1.2, né, da NBR 15696. E também que, no planejamento da execução dos sistemas de forma e de escoramento, deve ser considerado o método a ser seguido para montar e remover as estruturas, devendo ser especificados requisitos para manuseio, ajuste, contraflecha intencional, desforma e remoção. Também devem ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na base de apoio do escoramento pelas cargas por estes transmitidas, prevendo-se o uso de lastro, piso de concreto ou pranchões, para a correção de irregularidades e melhor distribuição de cargas, assim como cunhas ou hastes reguláveis para ajuste de níveis.
O dimensionamento das hastes, das bases de apoio ou fundações do sistema de escoramento é de incumbência do responsável técnico pela obra. E o escoramento ele não pode ser apoiado diretamente no solo. Então, a gente tem que sempre ter, né, essa base que a gente está falando. Tem que ser sempre o lastro, né, um piso de concreto ou pranchão. Aqui na frente. Aqui. Temos aqui um escoramento apoiado sobre pranchão, né? Tem que estar tudo, ele não pode ser apoiado de maneira alguma no solo. Então, tem que estar todo, né, com os pranchões lançados para a gente poder apoiar o nosso sistema de escoramento aqui em cima, né? E a carga que ele vai transmitir a esse solo, né? A gente informa, por exemplo, a carga que chega na base aqui do escoramento, né? Por exemplo, 2 toneladas, e essa carga é passada por um engenheiro de solo, né? Ele vai verificar se a taxa admissível desse solo, né, suporta ou não essa carga que está chegando lá. Aqui também uma outra foto, né, do apoio sobre pranchão. Aqui uma foto com umas recomendações bem interessantes, né? Então, aqui é tentar, assim, não é simplesmente lançar o pranchão e jogar o escoramento lá em cima, né? Tem que posicionar corretamente e tomar os devidos cuidados, né? Aqui, por exemplo, né, fala que o apoio está em diferentes níveis, né? Então, aqui, ó, causa uma excentricidade no apoio. Aqui também menciona, né, que a base está quase caindo do apoio, né? Que a base da torre está quase caindo fora do apoio. Então, tem que atentar tudo isso antes da concretagem. E calço sobre a prancha caindo do apoio, né? Aqui calçou, né? E o calço está quase caindo para fora do apoio. E aqui também o pranchão está sem apoio, né? Está sobre o pranchão, mas o pranchão não tem apoio. Vem uma carga, né? Aqui tem 2 pés apoiados, né? Se esse pranchão não aguentar, vai ceder e vai dar problema na estrutura. No caso de emprego de sistema de forma e escoramentos industrializados, devem ser seguidas as instruções do fornecedor do sistema. A linha E menciona que devem ser tomadas as devidas precauções para proteger o sistema de forma e escoramento de risco de incêndio. Isso está observado lá na NR18. E elementos estruturais do sistema de forma, tais como barra de ancoragem, tirante, tubulações e similares, com as funções estabelecidas em projetos, devem ser colocadas dentro da seção devendo, né, colocar lá dentro da seção da forma, devendo observar esses itens. Ele tem que ser fixado, né, para assegurar o posicionamento durante a concretagem. Não alterar as características estruturais da peça. Não reagir de maneira nociva ou prejudiciais com os componentes das estruturas de concreto, em especial com as armaduras. Não provocar manchas na superfície de concreto aparente, não prejudicar o desempenho funcional e a durabilidade da estrutura de concreto. E também não permitir que as operações de lançamento e adensamento do concreto fresco sejam feitas de maneira adequada. E permitir, né, ele fixado lá dentro, que sejam feitos de maneira adequada. A linha G, qualquer componente embutido deve preservar a geometria das peças durante a operação de concretagem e resistir a contaminações que possam afetar sua integridade, ou do concreto ou da armadura. No caso de ser metálico, deve-se prever proteção contra a corrosão, no caso daqueles elementos colocados dentro da forma. Recomenda-se também evitar o uso de formas perdidas, os tais caixões perdidos, né, que era muito utilizado. Nos casos em que, após a concretagem, não seja feita a retirada da forma ou parte dela. Esta condição deve ter sido previamente estabelecida em projeto e devem ser verificados a durabilidade do material, componente da forma, tratando-se de madeira, verificar se essa está imunizada contra fungos, cupins e insetos em geral, se ela está protegida. A compatibilidade desse material com o concreto. A estabilidade estrutural do elemento contendo a forma perdida. E a correta ancoragem da forma perdida, para não ficar solta lá dentro. Aqui a linha I fala: o uso de agentes desmoldantes, né, requer os seguintes cuidados. Serem aplicados exclusivamente na forma, né, não aplicar na ferragem e tudo mais, né, e antes da colocação da armadura,
de maneira a não prejudicar a superfície do concreto. Então, antes de você colocar a armadura lá dentro, você vai aplicar o desmoldante, né? Aplica antes de colocar a armadura. Serem aplicados de acordo com as especificações do fabricante, devendo ser evitado o excesso ou a falta do agente desmoldante, né? O excesso, né, ele pode prejudicar, causar mancha no concreto, e a falta ele pode dificultar a desmoldagem, né, das formas. Os produtos utilizados não podem prejudicar a aderência do revestimento a ser aplicado, né? Depois de desformado, né, você aplicou lá o desmoldante, ele não pode atrapalhar a aderência do revestimento. E salvo condições específicas, o produto utilizado não deve deixar resíduos na superfície do concreto ou acarretar algum efeito que cause alteração na qualidade da superfície, ou no caso de concreto aparente, resulte em alteração da cor. Aqui eu deixei uma observação, que caso a forma necessite de ajustes, que envolva cortes após a execução, do corte, deve-se proteger a superfície que foi cortada com tinta ou resina especial, a fim de diminuir a penetração de umidade nas bordas. O que acontece é que, às vezes, as formas precisam ser feito ajuste em obra, né? Precisa cortar, fazer um furo. Então, após esses ajustes, deve-se proteger, né? Deve-se proteger com essas tintas ou resinas. E aqui também que as torres, uma recomendação, né, que as torres utilizadas para o escoramento de viga de periferia devem ser estaiadas antes de serem utilizadas, né? Aqui eu deixei um exemplo e tem uma recomendação técnica, né, que para o escoramento de vigas e lajes de periferia, né, de recomendação técnica da Braskem. Aqui tem um link, né, se vocês copiarem esse link e colar aí no navegador, vocês vão chegar a essa nossa recomendação técnica, que diz assim, né, antes da pessoa ver aqui, né, o colaborador, o funcionário, utilizar essa forma, esse escoramento de periferia, ele tem que ser estaiado, né? Então, a montagem aqui, monta-se a torre, né? Coloca-se os forcados, primeiros internos, né? A mão francesa, depois a externa, coloca as vigas de dentro primeiro, depois a de fora, lança aqui o barrote, né? Aí faz o estaio. Após o estaio, aí sim coloca o guarda-corpo e pode ser utilizado a torre. Agora também falar um pouquinho sobre os cuidados na concretagem dos sistemas de forma e de escoramento. É o item 6.4 da NBR 15696. Aqui diz assim, no item, na linha A, que antes do lançamento do concreto, deve ser devidamente conferida as dimensões e a posição, né, o nivelamento e prumo das formas, a fim de assegurar que a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo esteja conforme estabelecido no projeto estrutural, com as tolerâncias previstas na BNT NBR 14931. No item B, fala que ainda antes do lançamento do concreto, deve ser devidamente conferida as posições e condições estruturais do sistema de escoramento, né, para que, a fim de assegurar que as dimensões e posições da forma sejam mantidas e de permitir o tráfego de pessoal e equipamentos necessários à operação de concretagem com segurança. Aqui, verificar se não há folgas também, né, nas bases, no suporte dos escoramentos, né, porque se houver essa folga aí, pode comprometer o acabamento da estrutura. No item C fala que a superfície interna das formas deve ser limpa e verificada a condição de estanquidade das juntas, de maneira a evitar a perda de pasta ou argamassa. Nas formas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, devem ser deixadas aberturas, as janelas provisórias próximas ao fundo para fazer a limpeza. Então, antes de fazer a concretagem, tem que verificar se a forma está limpa. Para fazer essa limpeza, você deixa a janela no fundo, porque você pode, né, fazer a limpeza da forma, jogar uma água e ela vai sair por ali. A linha D fala que as formas construídas com materiais que possam absorver água de amassamento do concreto devem ser molhadas até a saturação para minimizar essa absorção, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo especificação contrária em projeto. Aqui, se a forma for, por exemplo, de tábua, né, tiver o fundo de tábua, a lateral de tábua, que absorva muita água, você deve
proceder antes da concretagem, né, molhar, né, essa forma, para evitar que ela consuma toda a água do concreto. Na linha E, fala, se a forma for utilizada para concreto aparente, o tratamento da superfície da forma deve ser feito de maneira que o acabamento requerido seja alcançado. E as tubulações de bombeamento do concreto, ela nunca deve ser fixada em elementos do sistema de forma e escoramento, e sim as partes da estrutura já concretada, né? Porque ela dá aqueles trancos assim, pode ocasionar problemas para o nosso sistema. E aqui também menciona também, na linha G, que eu já falei antes, né, que evitar o acúmulo de concreto, para que as sobrecargas consideradas no projeto dos sistemas de forma e escoramento não sejam ultrapassadas. Agora, falar um pouquinho sobre o cuidado na retirada, né, na desmontagem dos sistemas de forma e escoramento. É o item 6.5 da NBR 15696. Né? Temos que todos saber do que está constando aqui, principalmente o pessoal que executa, né, o pessoal de obra. Então, ela diz assim, né, que o sistema de forma e de escoramento deve ser desmontado de acordo com o plano de desmontagem, previamente estabelecido pelo responsável pela execução da obra, e de maneira a não comprometer a segurança e desempenho em serviço da estrutura. Na montagem dos sistemas de forma e escoramento devem ser considerados os seguintes aspectos. A desmontagem dos sistemas de forma e escoramento deve ser executada de modo a respeitar o comportamento da estrutura em serviço. No caso de dúvida quanto a este comportamento, o responsável pela execução da obra deve obter esclarecimentos sobre a sequência correta para a desmontagem dos sistemas de formas e de escoramento. Quando de sua montagem, o sistema de escoramento deve ser apoiado sobre hastes reguláveis, cunhas, caixas de areias ou outros dispositivos apropriados para facilitar a desmontagem do sistema de forma e escoramento, de maneira a não submeter a estrutura a impactos, sobrecargas ou outros danos. Nenhuma ação deve ser imposta à estrutura de concreto ou qualquer parte do sistema de escoramento desmontada enquanto não houver certeza de que os elementos estruturais e o novo sistema de escoramento, o reescoramento ou o escoramento remanescente, têm resistência suficiente para suportar com segurança as ações a que estão sujeitos. E também que nenhuma ação não prevista no projeto estrutural ou no planejamento da sua execução deve ser imposta à estrutura de concreto ou ao sistema de escoramento, sem que se comprove que o conjunto tem resistência suficiente para suportar com segurança as ações a que está sujeito. E a análise estrutural e os dados de deformabilidade e resistência do concreto, usados no planejamento do reescoramento, devem ser fornecidos pelo projetista estrutural ou pelo responsável pela execução da obra, conforme acordado entre as partes. Aqui a gente aborda bastante a responsabilidade do calculista estrutural, né, para que ele forneça, né, os dados, né, que possa ser feita a montagem e a desmontagem do sistema com segurança. Tem que ser avaliado pelo projetista estrutural. Também algumas recomendações aqui, que fala assim, que a desmontagem do sistema de forma e escoramento deve ser efetuada sem choques e obedecendo a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura. E durante a desmontagem do sistema de escoramento, a aplicação de esforços na estrutura deve ser lenta e gradual. Em elementos de concreto protendido, é fundamental que a desmontagem dos sistemas de forma e escoramento seja efetuada em conformidade com a programação prevista no projeto estrutural. Então, tem que sempre estar com o projeto estrutural atualizado para que seja feita a montagem, concretagem e desmontagem de acordo. Deve ser dada especial atenção ao tempo especificado para a desmontagem dos sistemas de formas e de escoramento, que possam impedir a livre movimentação de juntas, de retração ou dilatação, bem como de articulações. Se a forma for parte integrante do sistema de cura, como no caso de pilares e laterais de vigas, o tempo mínimo de permanência da forma deve considerar os requisitos de cura definidos na BNT NBR 14931. Então, essa NBR 14931 era bastante utilizada, né, no nosso dia a dia.
Também, para o atendimento dessas condições, o projetista da estrutura, o calculista estrutural, deve informar ao responsável pela execução da obra os valores mínimos de resistência à compressão, o FCJ, e o módulo de elasticidade, o ECI, que devem ser obedecidos concomitantemente na idade definida para a desmontagem dos sistemas de forma e escoramento. Então, o FCJ, né, a resistência dele naquele dia. O responsável pela execução da obra deve acompanhar o comportamento da estrutura no que concerne às suas deformações, comparando-as com as previstas em projetos e as admitidas na BNT 14931, ou nas normas de utilizações de sistemas construtivos específicos, reportando ao projetista estrutural as eventuais diferenças. Então, aqui o projetista estrutural ele é bem envolvido, né? Isso aqui é mais para a execução da obra em si. A desmontagem total ou parcial dos escoramentos deve ser realizada com no mínimo 14 dias, salvo quando da utilização de concreto cujas características de resistência e deformação possam ser alcançadas mais rapidamente, desde que asseguradas as condições definidas no projeto estrutural. Agora eu vou abordar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre referências normativas. Então, lá na nossa a BNT-NBR 15696, no item 2, nós temos lá todas as referências, todas as normas referenciais, né? São mais ou menos 22 normas que temos lá. Então, eu dou destaque aqui para a NR18, né? Que são as condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, que ela entrou em vigor no dia 3 de janeiro de 2022. Tem uns itens importantes, né? Como a gente mencionou, que é o item 18.9, que fala sobre as medidas de proteção contra a queda de altura. E também, lá na frente, né, no 18.74, fala da estrutura de concreto. Também é bem mencionado na NR18, não só para a parte de forno e escoramento, mas de uma forma geral, que tem sempre que estar envolvido, né, na execução dos projetos, né, na execução da obra, um profissional legalmente habilitado, né, o PLH que o pessoal fala. O que é esse profissional legalmente habilitado? É um trabalhador que é aquele profissional legal e previamente qualificado para a sua atividade com registro no Conselho de Classe Profissional e competente, né? Então, a gente recomenda que sempre aí o pessoal que desenvolve o trabalho de projeto, né, responsável pelo projeto, seja esse profissional legalmente habilitado, né, registrado no Conselho de Classe, no CREA, né, no caso dos engenheiros, arquitetos, no CAL. Também aqui, em destaque a NBR 6118, que fala sobre projetos de estrutura de concreto. Inclusive, ela também está sendo revisada, né? E a NBR 6123, que é a força devida ao vento em edificações, né? Então, com os acidentes ocorridos nos últimos tempos, o vento foi um dos fatores que contribuiu muito para os acidentes ocorridos nos últimos tempos no interior do estado, né? Que foi uma ventania fora do normal. Então, ela também está sendo revisada, né? Logo vai estar aí a nova versão dela. Também a NBR 8681, que fala sobre ações e segurança nas estruturas, fala sobre procedimentos, né? Muito citada na nossa norma também, na 15696, e onde encontramos diversas recomendações para a execução de projetos específicos. Também a NBR 77190, que trata de estruturas de madeira, e ela foi revisada também, né? Terminou a revisão dela, ela foi dividida em 7 partes, né? A parte que nos atende é a parte 1, que fala sobre critérios de dimensionamento, ela está em trâmite na BNT para publicação e entrada em vigor, né? Brevemente, aí ela vai estar entrando em vigor, a nova NBR 7190. E aqui, como eu mencionei lá atrás, a norma em vigor, a 15696, ela fala sobre, ela menciona lá, com referência, a NBR 9532, que fala sobre chapas de madeira condensada, né? Essa norma foi cancelada, né? Informação passada no Comitê de Estudos da 15696. E ela foi substituída, né? Também na nossa nova versão, ela será substituída pela 17001, que fala sobre compensado plastificado, e pela 17002, que fala requisitos e métodos de ensaio.
falar um pouquinho sobre o peso próprio de alguns materiais, né, que também constam no item 4.2.1 da 15696. Então, fala aqui que, considerar no dimensionamento, né, do sistema de forma e escoramento, os seguintes pesos específicos aparentes dos materiais, né? O peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. Ele pode variar conforme a sua composição, né? O concreto, para determinadas situações, ele pode ter um pouquinho mais de peso. Aqui já é o concreto armado, né? O peso do concreto específico, por si só, chega a 2.400, aqui 25 kN equivale a 2.500 kg por metro cúbico. O peso específico do aço, né, 78 kN por metro cúbico, o aço pesa bastante, né, ele pesa praticamente 3 vezes mais que o concreto armado. O alumínio, 28 kN por metro cúbico. E a madeira, né, conforme foi mencionado ali atrás, a gente encontra o peso específico dela, né, na NBR 7190. Como ela foi revisada, dividida em 7 partes, né, a parte 1, que são os critérios de dimensionamento, lá vai constar todos esses dados que a gente vai precisar quando trabalhar com madeira. E outros materiais, né, conforme norma específica, ou a BNT 6120, né, de 2019, que ela foi atualizada em 2000, ela foi atualizada e está em vigor desde 2019. A 6120, ela tinha 4, 5 páginas, ela foi atualizada, hoje ela tem 22 páginas aproximadamente, então tem bastante informações lá importantes. E agora falar um pouquinho, gente, sobre noções de dimensionamento, resistência dos materiais. Aquilo que eu vou dar aquela pincelada, né, porque não dá para entrar a fundo nesse estudo aí que consome bastante tempo, e a gente vai abordar ele com mais tempo, né, na nossa próxima Abraço Academy. Então, aqui os tipos de estrutura, né? Então, tem a estrutura hipostática, que são menos de 3 incógnitas, elas são instáveis, né? Então, exemplo aqui, 2 apoios móveis, né? Ela tem 2 incógnitas. Aqui, as estruturas isostáticas, né? Onde nós temos 3 incógnitas resolvidas com as 3 equações da estática. Exemplos de estrutura com um apoio fixo e um apoio móvel, né? Aqui, a gente tem as 3 incógnitas para ser calculadas. E a hiperestática, que ela tem mais de 3 incógnitas, necessitam de outras equações, além das 3 equações da estática. Aqui, como exemplo, aqui, nós temos aqui um engaste, né, onde tem 3 incógnitas, e o apoio fixo com mais 2. Então, aqui tem 5 incógnitas. Aqui eu deixei para vocês aqui as formas mais comuns, né, para calcular a reação de apoio, momento de flexão e flecha máxima para casos típicos. Então, aqui, para carga distribuída, né, tem vários casos aqui que são os mais típicos que acontecem, né? O mais típico de todos são 2 apoios com uma carga distribuída, né? E aqui com carga concentrada, aqui também 2 apoios com uma carga concentrada, aqui no caso uma carga concentrada no meio do vão. Então, essa tabela eu acho que vai ajudar bastante. Aqui os tipos de esforços, né? Que pesquisando achei interessante deixar aqui para nós aqui. Então, quais são os tipos de esforços, né? No item A, fala ali que o esforço de tração, né? O que é a tração? É a força atuante tende a provocar um alongamento do elemento na direção da mesa, né? A força de tração ocorre muito nas barras de ancoragem. A de compressão, né? Que a força atuante tende a produzir uma redução do elemento na direção da mesma, né? No caso de escoras, né? O poste das torres. A flexão, também que é a força atuante, provoca uma deformação no eixo perpendicular da mesma. Aqui no caso da figura C, né, temos aqui, por exemplo, uma carga concentrada sobre uma viga. Então, aqui é a flexão. A torção, nessa figura D aqui, que as forças atuam em um plano perpendicular ao eixo, e cada seção transversal tende a girar em relação às outras seções. A flambagem, que fala que um esforço de compressão em uma barra de seção transversal pequena em relação ao comprimento, que tende a produzir uma curvatura na peça. Então, aqui, né, no caso também de escoras, né, quando é solicitada, né, ela pode vir a flambar, a gente fala, tanto a escora como a torre também. E a última figura ali trata do cisalhamento,
são as forças atuantes e tende a produzir um efeito de corte, isto é, um deslocamento linear entre as seções. Aqui, passar aqui uma definição do momento fletor, né? Então, o momento fletor ele representa a soma algébrica dos elementos relativos às seções x, y, contidos no eixo da peça, gerado por cargas aplicadas transversalmente ao eixo longitudinal da peça, produzindo esforços que tendem a curvar o eixo longitudinal, provocando tensões normais de tração e compressão na estrutura, que é o que mais ocorre quando os nossos perfis, né, tem uma carga concentrada ou mesmo distribuída neles, são solicitados. Ocorre quando há carregamento transversal entre os apoios. Aqui eu coloquei essa figura, né, que é um dos carregamentos mais comuns, né, por exemplo, num barrote, no fundo de laje, né, ele recebe uma carga distribuída, né. Essa carga distribuída, aqui tem o esquema estático, né, essa carga distribuída, vamos supor que ela seja de 1 kN por metro, né, para calcular essa reação, né, reação nos apoios, a gente tem que concentrar ela. Vamos supor que aqui seja um vão de 2 metros. 1 vezes 2 vai dar uma carga concentrada de 2. Para calcular a reação, aqui, né, 2 quilos aqui, 2 kN concentrado, vai dar 1 kN para cada lado. O gráfico aqui da reação de apoio, né, se aqui tem 1 kN, ela sobe 1, ela desce, vai descer as 2 toneladas, os 2 kN, né? Então, ela desce, né, aqui ela corta a barra. Onde ela corta a barra, onde a cortante é 0, o momento é máximo, né? Então, aqui eu quis deixar aqui para ilustrar, né, a ideia, né, do momento máximo. Então, o momento máximo é onde a cortante é 0. Aqui ao lado tem um outro exemplo, né, da carga concentrada, ou da carga localizada, né? Então, também aqui, após efetuar os cálculos, né, a gente vai perceber, né, onde a cortante é 0, o momento é máximo, né? Então, o momento para baixo positivo, para cima negativo. Falar um pouquinho de estados limites também, né, que são os estados que, pela sua ocorrência, repetição ou duração, provocam efeitos incompatíveis com as condições de uso da estrutura, tais como deslocamento excessivo, vibrações e deformações permanentes. A condição para dimensionamento é, né, que o total ele seja menor ou igual ao limite. Onde, o que é o total? É a máxima flecha que ocorre no elemento, calculada com a carga de peso próprio do concreto e sobrecarga de 1 kN por metro quadrado, sem aplicação do coeficiente de segurança. E o limite é a deformação limite, né, da peça. Ela é dada por 1 mais L sobre 500, que é o que consta na NBR 15696, que ela está em vigor, né? E aqui, futuramente, a flecha vai ser L sobre, a gente vai calcular o L sobre 400, tem que ser maior ou igual a 1 milímetro, né? É o que vai constar na nova NBR 15696. Anteriormente, 1 mais L sobre 500 era muito conservador, até adotava-se anteriormente 1 sobre L sobre 350, L sobre 300, né? Então, a gente está deixando aqui o L sobre 400. Então, o que é o vão, né? Então, entende-se por vão, entre apoios L, a distância entre os apoios de cada elemento estrutural do escoramento, ou forma estudada, conforme figura abaixo. Então, aqui está mostrando, né, que o vão é esse L aqui, que é a distância entre os dois apoios. Aqui também um pouquinho, uma pincelada sobre alguns modos de elasticidades mais utilizados, né? Aqui o do aço, né, que é 2,1 vezes 10 a sexta, ou 2.100.000 kg/força por centímetro quadrado. O do alumínio, 700.000 kg por centímetro quadrado, e a madeira, ela varia, né? Mas aqui uma madeira mole é de aproximadamente 60.000 kg por centímetro quadrado. É um valor médio para o Pinus Elliott. Aqui, né, esses dados vão estar lá na NBR 7190. E o do compensado, o médio dele, né, aqui eu errei, aqui é 82.000, não 8.200. Então, aqui eu coloquei aqui, né, o que a gente precisa, quais são as informações básicas, né, para ter um pré-dimensionamento, né, de laje, por exemplo. O que você tem que ter lá? Tem que ser fornecido, né? A espessura, do compensado, a espessura, dimensão e tipo. Espessura 10, 12, 15, 18, 21, que pelo menos eram as mais utilizadas quando eu
estava atuando na área, as dimensões 1,22 por 2,44 ou 1,10 por 2,20. Existia anteriormente, eu cheguei a trabalhar com compensado de 1,25 por 2,5, mas é muito raro, eu acho que nem se fabrica mais hoje. E o tipo de compensado, né, plastificado ou resinado. E a laje, né, a espessura da laje, você tem que ser fornecido. Qual vai ser a espessura da laje? Isso se encontra no projeto estrutural, né, 10, 12, 15. E o tipo de laje também, né, vai ser uma laje maciça, uma laje pré-fabricada, uma laje alveolar. Aí aqui eu descrevi abaixo que... Só um minuto. Que definidas essas características de compensado da laje, né, nós iniciamos o cálculo pelo espaçamento dos barrotes, que terão contato direto com o compensado. Definindo o espaçamento do barrote, ele vai ser um múltiplo dessa dimensão do compensado, né, geralmente 41, 48,8, né, 49, 61. Então, definido o espaçamento dos barrotes e o vão máximo que o mesmo pode ser utilizado, iniciamos o cálculo da viga principal, né, conhecida como guia ou longarina, calculamos o vão máximo, o L máximo, que a mesma pode ser utilizada em ambos os casos, sempre utilizamos o momento fletor admissível e a flecha admissível, adotando o menor valor. Então, definidos os L's máximos dos barrotes e da viga principal, podemos posicionar as torres ou as esporas, né, e verificar o valor de carga de cada ponto de apoio. Aqui, para o dimensionamento, né, para o cálculo do escoramento da viga, o que a gente precisa também? Né? O compensado, as mesmas informações, né, espessura, dimensão e tipo, a viga, altura e largura, e uma informação importante também é se o fundo da viga ele vai ser estruturado ou não, né? Vai ser estruturado com sarrafo ou não, ou às vezes pode ser utilizado até tábua no fundo de viga, então essa é uma informação muito importante. E depois de definido todas essas características também, né, igual mencionei anteriormente, né, principalmente se o fundo da viga será ou não estruturado, com sarrafo ou fundo de tábua da viga, iniciamos o cálculo pelo espaçamento dos barrotes, que terão contato direto com o fundo da viga, definindo o espaçamento dos barrotes e o vão máximo que o mesmo pode ser utilizado. Iniciamos o cálculo da viga principal também, né, conhecido como guia longarina, e calculamos o valor máximo, o vão máximo, o L máximo, que a mesma pode ser utilizado. Em ambos os casos, sempre utilizamos o momento fletor admissível e a flecha admissível. E aqui também, né, definindo os L's máximos do barrote da viga principal, nós podemos posicionar as torres ou as escoras para verificar o valor de carga de cada uma. Aqui só um exemplo que eu coloquei aqui, calcular o peso próprio das vigas, né? Calcular um peso próprio da viga. O peso próprio da viga é base vezes altura e peso específico do concreto. O resultado vai ser em kN por metro. Aqui eu peguei um exemplo de uma viga de 20 por 70 de altura, né? Então o peso próprio da viga é 0,20 por 0,70 vezes 27 kN. Anteriormente eu até utilizava 26,5, né? Alguns hoje utilizam um cálculo um pouquinho diferente desse aqui, mas o valor final não muda muito. Então, até uns programas que tem em determinadas empresas, ele está calculando dessa forma, né? Então, todo esse tempo que eu tive trabalhando na área, sempre calculei assim, nunca tive problema. E para calcular o peso da laje, né? Então, a gente faz a espessura da laje vezes o peso específico do concreto e, no final, soma mais 2 kN por metro quadrado, ou 200 kg. Então, um exemplo aqui, uma laje de 10 centímetros. O peso próprio da laje vai ser a espessura da laje vezes o peso específico e depois a gente soma mais 200. Ou 2 kN. Aqui está discriminado antes na nossa norma. Por isso que eu tinha passado para vocês, gente. Foi meio corrido, né? Agora no final, está chegando no final, são 7h30. Pandolfo, por favor, temos perguntas aí? Dá tempo de passar? Jefferson, antes de mais nada, parabéns, meu amigo. Você com 7 horas e 29 minutos. O cara foi com uma previsão, assim, um batidão impecável. Parabéns, antes de mais nada. Obrigado. Espero não ter sido tão cansativo assim, porque, né, foi tão o assunto é exatamente o assunto. informação, né? É muita informação. Rouco aí.
Não, fez bem, Jefferson. Eu acho que talvez o propósito aí da Abrasf, nessa primeira aulinha aí da Academy, né, na linha de princípios, realmente acho que você cumpriu bem, que foi dar as noções básicas aí de dimensionamento, de cálculo, quais são os cuidados, né, quais são as atribuições dos profissionais, falar um pouquinho da norma, das coisas que a gente tem feito e que você tem acompanhado em nome da associação, né? Estou recebendo aqui uns feedbacks aqui na tela de chat aqui, talvez você esteja vendo aqui, né? Então, né, algumas pessoas fazendo elogios aí. Eu queria fazer alguns comentários aqui. Depois eu vou te provocar com uma pergunta aí, daquelas boas que você gosta, fora do script, né? Literalmente fora do script. Mas é o seguinte, após esse evento, quem tiver cadastrado e fornecido o endereço de e-mail, a Lúcia vai disparar para vocês um questionário de avaliação, onde a gente vai estar pedindo algumas sugestões de temas para as próximas aulas que a gente vai estar montando. A gente já tem uma agenda definida, mas que a gente gostaria de escolher a ordem definindo a trilha de informações, de conteúdos com vocês, né? Então, aí no questionário de avaliação dessa apresentação do Jefferson, a gente vai solicitar também que vocês fiquem muito à vontade para sugerir os temas que vocês gostariam que fossem abordados, né? Então, é uma apresentação técnica, na verdade, de uma certa forma que a gente não conseguiu fazer com muita profundidade nenhum tipo de exposição, até por conta de falta de tempo, né? Mas a ideia é que a gente consiga dar esse overview e aí da importância e da complexidade que tem aí nos dimensionamentos aí de andames, formas e escoramentos. Tem uma mão levantada aqui do Adriano Gleison, Jefferson. Se ele puder liberar o microfone dele, Jefferson, para ele perguntar. Peraí. Adriano... Eu não entendi, pode repetir, por favor? Apareceu lá, Adriano Gleison. Boa noite. Eu não entendi, falou o meu nome é Adriano Reis? Não, Adriano Gleison. Ah, desculpa. Imagina, que ele levantou a mão aqui. Desculpa, Adriano. Ô, Adriano, você levantou a mão aí, pode falar. Não está mais aparecendo ele aqui, Pandora. A conexão dele deve ter caído, realmente, porque não está aparecendo mais na lista dos participantes. Acabei de ver também. Jefferson, então, enquanto ele se conecta ou acha aí, ou se reconecta, né, ou consegue fazer a pergunta para você, eu vou te fazer uma primeira aí, né, que envolve a questão de responsabilidade, que você colocou a questão aí de profissional legalmente habilitado, né, que é a discussão que a gente tem bastante na associação. Do ponto de vista de responsabilidade técnica de engenharia, as locadoras elas fazem os projetos, elas costumam recolher as suas RTs, fornecem os projetos, as orientações de montagem para as obras, né? E as obras são, teoricamente, elas são montadas, as estruturas são montadas ou por empreiteiros ou por mão de obra própria, de acordo com as recomendações das locadoras. Esse é o processo convencional, não é? Sim. Perfeito. Falando um pouquinho disso, como fica a questão de responsabilidade? Quais são os cuidados, né, que tem que ser tomados, né, já que a gente está falando de estruturas provisórias sujeitas aí a carregamentos que são relevantes, né, e geralmente a questão das vidas aí, patrimônios estão sempre sujeitos a risco, no que tange a responsabilidade de quem é a responsabilidade especificamente da montagem dos escoramentos, dos andames e das formas de uma obra, Jefferson? A responsabilidade é do cliente, né? Tanto que a gente abordou esse assunto, né, no nosso comitê técnico aí há uns meses atrás, mais ou menos, né, falando de emissão de ART. Então, a ART que as empresas do setor emitem é sobre o projeto, né? Alguns associados, eles têm mão de obra, então é um serviço cobrado à parte e eles têm essa responsabilidade quando eles montam. Mas no caso nosso, aí, né, na maioria dos nossos associados, aí, as RTs fornecidas são somente de projeto, a montagem é responsabilidade do cliente, né? Perfeito. Então, a limitação das locadoras, ela se restringe à execução dos projetos
orientações de montagem, né? E naturalmente sobre os seus equipamentos, né? Naturalmente, perfeito, ótimo. Eu estou vendo uma mão levantada do Márcio Peixoto agora. Se ele puder perguntar, Márcio, se você puder entrar, por favor, se quiser abrir a câmera, fica à vontade. Boa noite, senhores. Boa Boa noite, noite. Márcio. Eu queria saber se tem alguma normativa, eu acho que brasileira não, mas talvez europeia, que possa nos ajudar a respeito do diâmetros mínimos para utilizar num montante de um escoramento. Por exemplo, se eu tenho uma torre com um diâmetro inferior, que eu, mesmo calculando, eu saiba que ela resiste aos esforços solicitantes, tem alguma normativa que tenha que ser, por exemplo, um tubo 48, que é o mais utilizado. Sim. E se a outra questão é, eu comprando uma viga HT, que é normalmente utilizada como primária, eu posso eu mesmo fabricar os barrotes com perfis menores, e se caso eu tenha que contratar um engenheiro mecânico para registrar a confecção dos barrotes junto à minha empresa, né? Eu sou engenheiro civil, né? Estou acompanhando aí a live de vocês, muito boa, e parabéns para os senhores. Legal, Márcio, obrigado. Vamos lá, Jefferson. Duas boas perguntas, hein? Gostei. Então, a respeito dos diâmetros mínimos, né, eu desconheço se tem alguma norma especificando isso daí, mas é uma ótima pergunta, né? Vou pesquisar e vou te responder, o Márcio. A respeito da fabricação das vigas, né, como você mencionou, vai entrar a parte mecânica aí. Então, você deve ter um engenheiro mecânico responsável por essa fabricação, né? Como engenheiro civil, eu também sou engenheiro civil, nós somos limitados, né, a emissão de RT, de fabricação de equipamento. Então, essa parte cabe ao engenheiro mecânico, no caso aí. Perfeito, Jefferson. É isso aí. Muito bom. Obrigado. Respondido. Obrigado, Márcio. A gente vai se comprometer a fazer essa pesquisa em relação às dimensões mínimas dos montantes das torres, né? Eu nunca vi norma disso que fale em relação à dimensão mínima. Eu nunca vi isso. Confesso que a minha resposta, que é uma estimativa, acho que não existe o mínimo do diâmetro que você deve ter nos postes. Naturalmente, o que você precisa ter é capacidade portante, mas a gente vai verificar isso, tá? Isso é só uma estimativa, eu só acho que é isso. Tá? Tem uma pergunta do Simval também, uma mão levantada, Simval, se você quiser abrir também a câmera, por favor, senão fica à vontade. Opa, boa Simval, noite a todos. você, Simval? Você é o Tudo Simval. bom? Eu sei que esse Simval não tem um 5 no mundo. Tudo bem? Obrigado por estar com a gente, meu amigo. Tudo bom. Ótimo. Boa noite a todos aí, boa noite, Jefferson. Boa noite. Quero agradecer aí e obrigado, eu queria fazer um comentário, Jefferson, sobre os guarda-corpos, né, cara? A gente tem uma dificuldade muito grande nos equipamentos, por exemplo, trabalho na Mills, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande do guarda-corpo atender as normas da carga, que até você comentou ali, que da NR, as cargas são muito altas, né? Isso, a NR18 ela é muito alta para o guarda-corpo. Então você calcula ali de todas as formas, com todos os nossos equipamentos, e no final ela é difícil de atender a essa norma. Exatamente. Existe algum jeito de diminuir essa carga, ou como se chegou a essa carga? E se todas as empresas do ramo elas atendem essa norma com seus equipamentos? Simval, primeiramente, obrigado aí pela participação, né? Você é da Mills aí, seja bem-vindo. Essa tua pergunta foi um dos pontos que nós discutimos no último comitê técnico que nós tivemos na Abraço. E o Ronaldo trouxe essa pergunta, né? Trouxe essa questão para ser discutida no comitê. Assim, não tem mais como mudar a NR18, tem que atender do jeito que está lá. É difícil, né? Nem todos vão conseguir atender. Nós, como associação Abraço, nós estamos elaborando, né? Nós vamos elaborar um documento, né? Para a gente tentar entrar no Ministério do Trabalho, ter os contatos, né? Para a gente conseguir ver o que a gente consegue mudar nesse item da NR18. Assim, mudar vai ser difícil, mas provocar uma revisão nesse item para que volte
para que a gente consiga atender, né, essa solicitação, que realmente assim, é incompatível, primeiro, a altura do guarda-corpo, né, 70 e 1,20. A NBR 6494 é 51 metros. E exagerando assim, né, mas no mundo todo é 51 metros. Né? Outro dia participei de uma live de segurança nos andames lá dos Estados Unidos também, que é 51. Né? Então, eu não sei o porquê que quando revisaram a NR18, não atentaram, a Abrace, ela chegou a elaborar um documento, né, mas eu acho que nem olharam para o documento que a gente elaborou, fizeram essa nova definição de 70, 1,20 m e ficamos para trás aí, né? Ficamos na mão. Mas a gente está se mexendo com uma associação para a gente fazer alguma coisa, né? Se não pode mudar, pelo menos revisar uma próxima revisão, a gente não vai ficar parado a respeito desse assunto. Perfeito. Agradeço aí o empenho aí e a atenção aí nesse caso aí. Eu agradeço a participação aí, Simval. Ô, Simval, muito obrigado, viu, cara? Um abraço para a turma aí. Bom falar contigo. Um abraço. Valeu, um abraço. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Alguém de mão levantada mais? Simval já fez a pergunta dele. Adriano Reis agora. Adriano Reis aqui levantou a mão aqui. Ah, sim. Pode falar, Adriano. Tudo bom, né? Com vocês aí? Tudo jóia, Adriano. Boa noite. Boa noite. Só o comentário aí do Simval aí, que ficou uma dúvida mesmo, essa questão do guarda-corpo, né? Porque aumentou uma carga, mas assim, até então, essa carga tão alta, a gente, por exemplo, a gente que vai fazer um cálculo, por exemplo, a gente sabe como chegou nessa carga, só chegou e falou que foi 90, né? Nesse caso. Exatamente. Então é igual você falou, igual ele trabalha na empresa de acesso, né? Eu também trabalho em uma. Então, assim, o material que já tem, né? Para ver porque se for, pode fazer o cálculo que for, não vai conseguir chegar nesse peso solicitado, entendeu? Então, assim, eu não sei se... A reclamação é geral, Adriano. É geral, né? Porque a gente não sabe se é só para acesso ou é para tudo. Aí ficou meio no ar, né? Por exemplo. Então... e uma coisa também depois, se você puder também até dar pode ser um e-mail, puder responder também, talvez pode ser a dúvida de alguns, essa questão do profissional legalmente habilitado, né? Aí algumas pessoas perguntam e falam assim, tá, mas profissional legalmente habilitado, mas ficou vago, né? Qual engenheiro que pode ser o legalmente habilitado para fazer escoramento, para fazer andame, para fazer, entendeu? Porque, teoricamente, não fica... critérios, assim, o que você tem que ter para ser né? A única coisa que a gente tem basicamente é uma experiência, né? Que você tem que ter para você saber o que está fazendo e um RT que você vai assinar, você tem que saber o que está assinando, né? Exatamente. O profissional legalmente habilitado ele tem que estar registrado no conselho de classe, né? No caso, o CREA, né? E ter formação para isso, né? Comprovada. Sim, sim. Porque algumas pessoas sempre perguntam, né? Clientes perguntam, então a gente sempre fala, normalmente tem que estar no conselho de classe, né? E estar habilitado e ter noção, né? Do ramo que você trabalha. Então, mais ou menos é isso aí. Então, tem que, assim, as empresas do ramo, né? Do nosso setor aí de forma e escoramento, né? Elas têm que atentar a isso daí, porque é importantíssimo ter o profissional legalmente habilitado como responsável por um departamento, né? Porque você não pode ter um técnico lá, né, que ele não vai poder ser responsável nunca pelo departamento. E outra, ele é responsável pelo departamento e ele capacita os outros profissionais, né? Então, tem o profissional legalmente habilitado, tem o capacitado, né? O capacitado, né, ele trabalha sobre supervisão do profissional legalmente habilitado. Isso, verdade. Mas, assim, o primeiro também é dar o parabéns aí pela live aí, foi muito bom. Tá certo. Eu que agradeço a participação aí. Eu acho, né, não pode ser que foi um pouco cansativa, né, para mim também foi, mas é assim, eu quis expor tudo o que é importante, né, que está mencionando na norma aí do nosso setor. Não, sim, mas parabéns mesmo. Obrigado. Depois, se você... Eu acho que nós temos o seu e-mail aqui, né, conforme você faz o cadastro, eu te passo mais informações a respeito do profissional legalmente habilitado, detalhe mais isso para você. Show, obrigado. Nada. Legal, muito bacana. Uma outra mão aí. Luiz Moraes. Pode falar, Luiz. Boa noite a todos. Só tirar já que a gente está falando questão dos guarda-corpos, eu vejo muita utilização na obra de X como guarda-corpo. Vocês têm alguma recomendação para esse tipo de utilização ou não do X como guarda-corpo?
O X ele não iria funcionar como guarda-corpo, né? Porque ele tá. O X, você fala, é o travamento da torre? É a diagonal na dupla, né? verdade, A diagonal dupla, né? A diagonal isso, dupla. o XT fachadeiro, que a gente chama aqui, né? Que Sim. tem a dimensão lá de 2,30, e aqui a gente vê muita utilização em obra. Não sei se tem alguma recomendação para isso ou não. Não, ele não serve como guarda-corpo. O guarda-corpo está na horizontal, né? Tem que estar totalmente na horizontal. Não serve, né? Exatamente. O Jefferson acho que respondeu muito bem. Existem alguns fabricantes, na verdade, algumas locadoras que usam o X, né, o diagonal duplo aí, como guarda-corpo, como pretenso guarda-corpo, mas ela não atende a norma. Não atende a norma porque, na verdade, você tem primeiro a própria altura, a altura de cobertura variável, e você não tem a barra horizontal adequada, né? Então, não atende, isso não atende a norma. Exatamente. Embora muita gente use, tá? Muita gente use. Tá certo, Luiz? Não, tranquilo. Era só essa dúvida, que às vezes tem algumas obras que eu vi até eles utilizarem o X e colocarem 2 barras de ligação para poder, vamos dizer, fechar o vão do X ali, né? Isso, exatamente. Existem alguns fabricantes que têm essa prática mesmo, e isso em obra não é raro de acontecer mesmo, Luiz. Você está certíssimo. Mas não funciona, é passivo de multa. Exatamente. Isso aí, se você quiser ter uma solução conforme, né, não pode ser essa, né? Então, não pode tolerar. Que região você atua, Luiz? Eu, na verdade, sou analista técnico, daí eu faço as visitas em obras, né? E faço também a questão ali de Você está em que cidade, Luiz? Curitiba. Curitiba, Paraná. Legal. Então, ainda mais na região sul, né? Sul-sudeste, assim, a fiscalização está bem em cima do pessoal, referente à segurança, né? A NR18 aplicada ali ao pé da letra, né? E segurança do trabalho, né? Que a gente tem bastante fiscalização, mas a gente vê bastante obra com esse tipo de equipamento, né? Por isso que, às vezes tem alguma orientação para essas empresas fornecerem esse material, né? Uhum. Na orientação é que está na NR18, né? Na horizontal, a 70 e 1,20, né? Ou, no pior caso, 50 e 1 metro, mas tem que estar na horizontal. Ô Jefferson, até o Márcio fez um comentário aqui na nossa tela de chat aqui, ó, sou do Rio Grande do Sul, uma obra sem guarda-corpo por andaime é embargo na certa. Então, Exatamente. Isso. É uma solução muito olhada, muito visual, né? Naturalmente é onde acidente mais comumente acontece, né? Então, isso é falta grave, não é simples, não. Eu tenho participado também de outra comissão na BNT que fala sobre segurança em obras, né? Uhum. E na região sul, realmente, a fiscalização assim, é rigorosa. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente já está indo, já são quase 10:50. Tem o Edgar. Edgar Leite, ele quer fazer uma pergunta. Edgley Leite, isso. Edgley, desculpa. Pode falar, Edgley. Boa noite a todos. Boa noite, Edgley. Boa noite. Eu vi vocês falando aí, assim, eu sou técnico de segurança de uma construtora. Sim. E o que acontece? O novo texto da NR18, que está vigente, que entrou em vigência no dia 3/1 de 2022, exatamente, e também a NR1, junto com a NR18, o que acontece? Ambas, a NR18 e a NR1, inclusive em curso que eu estou fazendo sobre PGR, tá? E eu vi comentar aí, isso é em todo lugar que eu vou, essa pergunta que vocês falaram aí, talvez seja uma dúvida de 10 pessoas, 7. Inclusive, hoje eu fiquei quase 2, 3 horas no celular com amigos meus, e eu vou falar para vocês. É com relação ao PLH, o profissional legalmente habilitado. Porque o texto da NR18, ele tem vários textos que coloca lá o responsável, PLH, inclusive a NR1 também. E o pessoal fica perdido com relação à NR18, porque tem uma parte da NR18, que é o item 18.4.3, que são projetos.
Eu não sou engenheiro civil, eu sou um técnico em segurança do trabalho. Mas, pelo tempo vivido, o profissional mais certo que está lá dentro do item 18.4.3 da NR18 é o engenheiro eletricista que faz o projeto da instalação provisória do canteiro de obra. O resto, o pessoal tem dúvida. Mas como eu, por uma experiência que eu tenho, que eu vivo dentro de um canteiro de obra, que eu acompanho todos os dias, com relação a escoramento, a andaime, multidirecional, tubular, fachadeiro, a montagem, eu vi que você falaram aí na live, tudo bem que é responsabilidade do cliente. Só que a empresa a fornecedora do andaime, ela tem uma responsabilidade também, que não é só a RT que assegura, tem que ver lá na habilitação, lá na descrição lá da RT, com relação no recebimento desse andaime, porque faz de conta que o funcionário da obra ele não seguiu o projeto. Ele não seguiu o projeto. E isso não é só o suficiente, não. A fornecedora, ela tem a fornecedora do andaime fachadeiro, eu só estou dando um exemplo, tá? De vocês falaram de andaime de escoramento. Tem muita coisa inserida que o fornecedor tem que ter responsabilidade. Esse é meu comentário. E muitas pessoas têm dúvida quem é o profissional legalmente habilitado no canteiro de obra. Essa dúvida rege todos os dias. Inclusive, eu estou fazendo um curso de PGR numa empresa extremamente conceituada e eu vejo o pessoal sempre disso. Inclusive, tem pessoas também aí que têm experiência larga e professores. Só que eu acredito que no próximo mês o CREA vai entrar em ação no curso que a gente estamos fazendo para explicar sobre isso, porque a dúvida de todo mundo, e eu vi aí vocês falando sobre o PLH. Exatamente, no canteiro de obra, o PLH é o responsável técnico pela obra, né? O engenheiro da obra é o responsável técnico, ele é o PLH, ele tem que ser, né, geralmente de obra engenheiro civil, e está registrado no conselho de classe, como a gente falou. E você tinha falado uma outra coisa que eu acabei esquecendo. Da responsabilidade, das outras responsabilidades em relação a das locadoras, isso. Sim, porque assim, como a locadora ela fornece somente o projeto, ela é responsável por aquele projeto. Se ela tiver a mão de obra no canteiro de obra para montagem, né, aí ela vai ser responsável pela montagem também. Se ela não tiver, ela não vai ser. A responsabilidade, nesse caso, é do engenheiro de obra. Não tem como, né, ele responsabilizar a locadora pela montagem, né, do equipamento. Ela, né, a locadora, ela fornece, né, uma assistência técnica que vai com um projeto, olha e fala, olha, está montado em não conformidade com o projeto. Orienta a ser corrigida essa montagem. Mas ela não é responsável pela montagem do equipamento, então ela não tem como ser responsável técnica por isso. Entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço, Edgley, pela participação. Obrigado a você, Edgley. Essas perguntas aí como as suas são aquelas que ensinam o mercado, disciplinam e questionam aí e dão a importância que as coisas têm, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Ótimo. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta aí? A gente já está aí quase indo para as 8 horas, né? Essa live, eu queria fazer alguns comentários, acho que de fechamento aí, né? Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta na sala, né? Então, assim, preencha o questionário de avaliação que vocês vão receber, fazendo sugestão de novas pautas aí, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí a apresentação da Brasf Academy, que o Gerson fez gentilmente aí para a gente. Esse é um ponto. Fiquem ligados também em toda a nossa agenda aí de outros eventos que a Brasf acaba proporcionando. Eu coloquei aqui na tela de chat, a gente tem uma revista também, uma revista setorial online chamada Brasf Informa. Então entra no nosso site, ela já está na sua 11ª edição, é uma revista digital aí que você consegue baixar. Ela tem temas técnicos, jurídicos, comerciais, a gente discute uma série de coisas muito relevantes aí no setor de acessos, formas de escoramentos. Então é muito importante aí vocês
vocês estarem cadastrados e fazerem o download dessa revista, é um download gratuito, né, que vocês vão ter acesso a uma série de novidades aí que a gente está trabalhando, né, dos nossos comitês aí. A gente tem dentro da associação também um laboratório de inovação, uma iniciativa de laboratório de inovação que a gente chama de Abrasf Lab, onde a gente se conecta também com iniciativas aí, com startups aí, tentando trazer as tecnologias aí mais disruptivas, mais atuais aí para as empresas do setor, né? Bob, nosso amigo Carlos Bobbio aí, grande profissional aí do mercado, levantou a mãozinha, vamos deixar ele falar. Acho que ele quer mandar um abraço para o Jefferson, mandar uma pizza aí para a associação já. Com certeza, é isso mesmo. Eu quero parabenizar o Jefferson aí pela espetacular live que foi feita, muito bem elucidativa, colocou os pontos tópicos das normas que nós temos utilizado aí. Jefferson é meu parceiro aí no Comitê de Engenharia da Abrasf. De grande valia a sua live, Jefferson. Parabéns mesmo. Só queria fazer um comentário, aproveitando aí o gancho do Luiz Moraes aí, que ele comentou sobre o X de travamento no andaime fachadeiro. Ele não é um guarda-corpo, né? Até porque é uma peça muito frágil, né? Que a função dela é estabilizar o conjunto. Isto posto, quando nós fazemos aí essa situação que nós temos nos fachadeiros na Metax, nós colocamos um tubo na altura de 1,20 e 70 para poder ficar dentro da norma. Também foi comentado, né, que as cargas aí, né, de esforços nos guarda-corpos aí são umas cargas muito grandes. Eu me recordo muito aí do nosso comitê de engenharia, onde nós discutimos, estamos ainda discutindo sobre isso, porque quando a NR18 foi revisada, nós acabamos que não participamos e não tivemos como fazer os nossos comentários. Essas cargas aí que foram perguntadas, né, são cargas que são utilizadas, né, nos ensaios de guarda-corpos, né, que seria o guarda-corpo de sacada dos edifícios, quando você solta, se libera um pêndulo lá de 45 quilos, que ele entra no impacto diretamente no guarda-corpo, que é um guarda-corpo de sacada, que ele está chumbado, ele está fixo na estrutura dessa sacada. Né? Exatamente. Então, o tipo de esforço feito nesse guarda-corpo, que chega em torno aí de 600 joules, é muito superior àquilo que o nosso guarda-corpo suporta. E isso aí, vamos preparar o documento aí da BNT para a entidade de classe aí, via Abrasf, que o Jefferson sabiamente fez o comentário, e para a próxima revisão é importante, na próxima revisão da NR18, assim como a revisão da NR6494 de andaimes, e a gente vai tomar esse cuidado aí, porque os esforços solicitados são muito diferentes daqueles aplicados em caso de um acidente em um fachadeiro, em um sistema de multidirecional, nesses envelopamentos. Esse é o posicionamento meu. E Pandolfo e Jefferson, parabéns. Aí você sabe que eu sou suspeito a parabenizar vocês, porque a gente está sempre junto. Parabéns. Eu agradeço aí, Bob, pela ajuda. Valeu. Meu grande amigo Bob. Não, ótimo, não. E eu vi o elogio do Bob aí, um profissional que trabalha mais que 5 anos no mercado, né, Jeff? Já não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Legal. Pessoal, acho que a gente tem uma pergunta aqui da Ruth Santos aqui no chat, ela perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. A resposta é sim, né? A gente vai disponibilizar para quem tiver aqui a apresentação também. O Jefferson falou que vai tirar aqueles risquinhos vermelhos que ele não sabe de onde apareceu, né, Jeff? Antes de disponibilizar, apareceu do nada, acho que foi um arranhão do gato dele aí, né? Não sei o que aconteceu aí, mas que a gente vai acertar a apresentação e disponibilizar no nosso site, tá bom? Pessoal, acho que a gente ficando por aqui, são 8 horas, né? Queria agradecer aí a presença de todos que estiverem com a gente aí nessa live da Abrasf Academy, agradecer aí a Lúcia pelo suporte todo aí na organização do evento, né? E parabenizar mais uma vez e agradecer o Jefferson aí pela brilhante exposição aí, que teremos outras, tá bom? Boa noite a todos e contamos com vocês nas próximas. Obrigado, gente.
Boa noite. Muito obrigado, Boa noite, pessoal. pessoal. Agradeço Obrigado a a todos. participação de todos. Valeu. Tchau, tchau.